Podebug, debugando o mundo da programação com inteligência e bom humor. Bem-vindo mais uma vez ao Podebug. Eu sou Marcelo LV Cabral. Eu sou Luiz Borba. Eu sou Saulo Araújo. E eu sou Vladimir César. E mais uma vez estamos com um convidado. Dessa vez o Saulo vem conversar com a gente sobre o desenvolvimento de software no setor público. Ele é um cara que tem experiência nessa área, trabalha já há alguns anos nessa área. Então eu vou deixar o Saulo se apresentar e depois a gente começa a nossa conversa. Legal, Marcelo. Eu comecei a minha vida profissional ali por volta de 98, 99, quando eu me juntei com alguns colegas de faculdade e a gente montou uma startup lá no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Nessa época havia um programa do Softex de apoio à incubação de empresas. Esse programa tinha uma presença lá na faculdade e a gente se juntou, participou desse edital. Foi aquela dificuldade imensa, né, de escrever plano de negócio, de fazer projeção, e a gente era tudo um bando de menino, né, se metendo a besta. Mas enfim, a gente terminou, submetemos, ficamos, se eu não me engano, se não me falha a memória, em terceiro lugar, e aí veio uma crise lá na Tailândia, que na época o governo FHC resolveu baixar um pacotão cortando tudo que era bolsa, e aí a gente ficou de fora. Mais para frente a gente pagou uma disciplina lá no Centro de Informática, chamada Empreendimentos em Informática, e no final os melhores trabalhos na disciplina foram contemplados com uma participação num programa de incubação lá do SIM, e foi quando a gente iniciou a nossa startup propriamente dita. E até hoje eu acho que essa experiência nessa startup foi uma experiência relativamente longa, de mais ou menos 5 anos, foi a minha experiência profissional mais rica. Porque quando você trabalha numa startup, numa pequena empresa, né, você é obrigado a desempenhar vários papéis. Você é obrigado a desenvolver uma versatilidade, né? Você tem de entender um pouquinho de programação, ou muito de programação, mas tem de entender um pouquinho de banco de dados, tem de entender um pouquinho de análise de requisitos, você começa a entrar em contato com os clientes, você coloca um produto em produção e começa a resolver aqueles problemas que só acontecem em produção, e assim por diante. Quando essa história acabou, mais ou menos em 2004, foi quando eu fui trabalhar na iniciativa privada, numa grande empresa, né? E aí eu fui trabalhar no César, e foi uma experiência bem diferente, porque até então eu tinha trabalhado com times muito pequenos, e ingressando no César, o César é uma empresa grande, né, com centenas de funcionários, que desenvolve projetos muito grandes. Então foi quando eu passei a trabalhar com muita gente, em projetos também contra a natureza, né? Projetos maiores, com deadlines mais curtos, projetos que você desenvolve e nunca mais olha para eles, porque você entrega para o cliente e daí para frente você perde o vínculo com o projeto, vai trabalhar em outro projeto. Que saudade dessa época. Pois é, você não fica amarrado ali, né? Anos e anos a fio num projeto. Depois uma empresa chamada Pitang, ela surgiu do César, eu trabalhei 1 ano na Pitang, e foi quando, trabalhando na Pitang, eu participei de um projeto na qual a Pitang prestou consultoria para uma empresa aí do setor público, uma autarquia federal. E foi quando eu tive o meu primeiro contato, ainda como um consultor, né, não como funcionário público, com esse ambiente. Como é que é um departamento de informática, como é que é a TI, né, de uma empresa pública. E foi interessante porque eu tinha os preconceitos que eu acho que todo mundo tem acerca do setor público. A gente, via de regra, acha que quem trabalha no setor público se acomoda, trabalha pouco, é preguiçoso, é descompromissado, fica desatualizado. E o que eu encontrei foi um cenário bastante diferente disso. Eu encontrei uma galera comprometida, enfrentando desafios grandes, trabalhando bastante, fazendo hora extra também quando necessário. Encontrei um ambiente relativamente atualizado tecnologicamente. E aí foi engraçado, porque minha irmã é que era a concurseira da família, ela estava estudando para fazer concurso, etc. E ela foi na minha casa para usar a internet. Ela não tinha internet em casa e foi na minha casa para fazer a inscrição dela no concurso pela internet. E aí ela me ligou e disse, tô fazendo a minha inscrição, vou fazer a tua também, tá? Aí eu disse, tá, faz aí. E até então era um negócio que nunca tinha me passado pela cabeça, esse caminho, né? Tentar ingressar no serviço público. Eu estava relativamente satisfeito profissionalmente,
achava que tinha uma remuneração também adequada para os papéis que eu exercia, então estava feliz na iniciativa privada. Mas ela ligou, disse que ia me inscrever, eu disse, tá, me inscreve aí. E aí eu me lembro disso até hoje. Eu me lembro que, mais ou menos nessa época, eu tocava numa banda e o concurso foi no final de semana, né? A prova foi no final de semana. E aí eu me lembro de eu mandando um e-mail para a galera da banda dizendo, olha, não vou poder ensaiar esse final de semana porque vou fazer uma prova aí de um concurso público. E me lembro também de eu pensando, poxa, vou perder meu final de semana fazendo prova, não vou ensaiar e isso não vai dar em nada, vou só perder meu tempo. Mas terminei aparecendo lá, fazendo a prova e foi uma sorte incrível de que a prova estava uma prova boa para mim. Assim, o que foi pedido, o que foi cobrado, eram coisas que eu conhecia em função da minha experiência profissional. E esse concurso que eu fiz para a localidade que eu pedi, né, que eu selecionei, tinha 10 vagas, eu fiquei em 10º. E foi assim que eu ingressei no serviço público. Massa, Saulo. E a minha primeira pergunta para você é: como é um concurso público? Porque, assim, tua experiência é uma experiência única. Pelos meus amigos, tem gente que passa anos tentando entrar no serviço público. Como você falou, tem até essa alcunha de concurseiros, né? Mas você passou para um concurso na nossa área, né? Desenvolvimento de software, um curso na área de TI. Como é? Eu sei que você tem a experiência de um concurso apenas e passou, mas assim, como é isso? Assim, a prova é mais técnica ou tem muita coisa também de direito? Como é o equilíbrio dos assuntos e a profundidade da prova? Eu acho que tem duas maneiras assim de você trabalhar com TI no serviço público. Você pode tentar ingressar aí num órgão, numa empresa pública, cuja área fim é tecnologia de informação ou desenvolvimento de software. Então, aqui no Brasil, a gente tem como exemplos desse tipo o SERPRO, a DataPrev, né, são locais onde a área fim daquelas empresas é trabalhar com TI, é desenvolver software e assim por diante. E você tem outros órgãos onde TI é uma área meio. E, eventualmente, esses órgãos fazem seleções para recrutar pessoas especificamente para trabalhar com TI nos seus departamentos de informática, nos seus departamentos de tecnologia da informação. Então, alguns concursos desse segundo tipo aí que eu me lembro são CGU. Eu me lembro que já fez concurso recrutando pessoas para trabalhar especificamente com informática, Tribunal de Contas, acho que Ministério do Planejamento, Banco Central, acho que o Tribunal de Contas aqui do Estado. Então, acho que tem essas duas possibilidades. Acho que vale a pena fazer essa distinção. Você pode tentar entrar num local onde TI, né, é uma atividade fim ou é uma atividade meio. Bom, e sobre o ingresso no serviço público? A boa notícia é que, de fato, é por concurso. Esse é um preconceito que, eventualmente, a gente ainda carrega, né? A população ainda carrega, que tem maneiras outras de se ingressar no serviço público que não sejam um concurso. E eu tenho a impressão que isso, de fato, não é verdade. A única maneira de você ingressar no serviço público é via concurso. Um concurso normalmente é composto por diversas provas, né, de diversos assuntos. E aí, dependendo do cargo que você está disputando no concurso, certas provas vão ter um peso maior ou um peso menor. Então, no caso do concurso que eu fiz, por exemplo, cai alguma coisa de economia, havia uma prova com questões de direito constitucional e havia uma prova especificamente sobre desenvolvimento de software. Então, tinha lá uma pergunta lá com um códigozinho Java, perguntando o que é que aquele código fazia. Havia uma questão discursiva, onde você precisava fazer uma modelagem e representar ali o teu modelo em um ML. Então era uma prova que ia avaliar realmente teus conhecimentos em desenvolvimento de software. E essa prova é que tinha o maior peso. Então eu diria o seguinte, que quando você vai aí fazer um concurso para trabalhar com informática, possivelmente você pode até não dar muita atenção para esses outros assuntos, porque eles tendem a ter um peso muito pequeno e todo mundo tende a errar ou a se dar mal nessas questões, né? Porque, via de regra, quem trabalha com informática, até por ter uma grande oferta, né, de emprego na iniciativa privada, tende a não ser concurseiro, né? Então está mais ou menos todo mundo ali no mesmo nível. Eu me lembrei que eu já fiz um concurso também. Faz um tempo, foi um dia desse. Eu fiz um concurso pro Banco do Brasil, que minha mãe me obrigou. Que ela disse, não, você tem que ter um emprego público, que é garantido e tal. Aí ela me inscreveu na marra lá no concurso e tudo mais. E eu fiz. Aliás, eu fui até aprovado, mas acabou que eu nunca fui chamado. Bom, mas
Pelo que eu me lembro, a coisa mais parecida com informática que tinha nesse concurso que eu fiz foi uma prova de datilografia. Pra você ver como faz pouco tempo. O Vladimir, em outros episódios, mencionou que trabalhou no setor público aí no Canadá. Como é que foi essa experiência, Vladimir? E como é o processo de ingresso no setor público aí? Assim, diferentemente do Brasil, não existe assim, o concurso público, na verdade. Você parece muito uma empresa privada aqui. Então você entra como você entraria numa empresa privada. Você apresenta o seu currículo, ele é examinado, há uma entrevista e você começa sem aquela estabilidade no emprego, né? Na verdade aqui assim, você trabalha por contrato, né? Então por contrato de 1 ano, né? E esse contrato é renovado todos os anos. E eu conheci gente que estava trabalhando lá que fazia mais de 10 anos e todo ano esse contrato era renovado sem nunca ser firmado. E você tem pensão, tem férias, tem remuneração compatível com a das outras pessoas. Só não é como eles chamam, efetivo. Efetivo, exatamente. Assim, não tem um prazo máximo que você pode ficar renovando esse contrato, não? Teoricamente sim, mas na prática não existe. Na prática não existe, você pode ficar renovando esse contrato ano após ano. Então, no meu primeiro emprego com o governo, eu trabalhei para House of Commons, né, que é como se fosse aqui a Câmara dos Deputados, né? E eles têm um departamento que na época era mais ou menos razoavelmente grande, assim, tinha uns 40 pessoas trabalhando e eu fiquei muito impressionado, porque eu achava que ia chegar lá e, bom, aqui como é o governo, então vai ser que nem o Brasil, né? Todo mundo meio escorado, ninguém vai tá muito interessado em tecnologia, vai ser aquela coisa, né, de facinho, e não era assim, né? Eu peguei logo um chefe que era um super cri-cri, era um cara muito bom, e gostava das coisas muito bem feitas e tinha ideias muito boas e tudo. E o chefe do departamento, né, era um cara muito, muito bom. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que ele já tinha trabalhado na Microsoft e assim, os caras gostavam muito de tecnologia, né? Então, assim, foi o único lugar na minha vida que eu trabalhei que eu gostava de ir para as reuniões, porque eu gostava de escutar os caras conversarem, né? Eu aprendi muito lá. Só que eu estava lá substituindo uma pessoa que tinha saído do maternity leave, né, da licença maternidade. Então eu só fiquei lá por 11 meses. E depois eu fui para outro departamento, que fui para o Canada Revenue Agency, que é como se fosse Receita Federal do Brasil. E a minha experiência lá foi totalmente diferente. É exatamente como você imagina que é um departamento público. O pessoal não é muito interessado, tecnologia atrasada, as pessoas não gostavam de falar sobre tecnologia, os programas não eram tão bem feitos. Então, assim, eu vi os dois lados da moeda aqui, né? Tanto um departamento que era, assim, on top o tempo todo, né? As pessoas muito, muito boas, e outro departamento que não se ligava muito para isso, não. Você ia lá para trabalhar de 9 a 5. Mas então, Saulo, assim, pelo que o Vladimir falou, assim, o Canadá tem os dois lados da moeda. No Brasil, é tudo o lado negativo ou tem outro lado? Eu acho que você já meio que introduziu um pouco sobre isso na sua apresentação, mas fala um pouco aí sobre esses mitos aí que existem em relação ao setor público. Eu acho que a gente vai encontrar um ambiente heterogêneo mesmo, similar à experiência aí de Vladimir. Quando eu estava ingressando, nas primeiras semanas, sei lá, primeiros meses, eu conversei com um colega e ele é um colega que já estava há mais tempo trabalhando, era funcionário público há mais tempo, e ele me disse uma coisa que me marcou até hoje. Eu guardei isso. 10 anos depois eu me lembro claramente da frase. Ele disse o seguinte: olha, Saulo, o serviço público é assim. Quem quer trabalhar tem trabalho que não acaba mais. E quem não quer trabalhar vai ficar sem trabalhar também. Então, talvez aí seja uma diferença em relação à iniciativa privada.
enfim, você talvez consiga ali se esconder um pouquinho, se acomodar um pouco mais do que você conseguiria na iniciativa privada. Apesar de que, de meu tempo em iniciativa privada, eventualmente eu também me lembro de casos de pessoas que estavam um pouco mais acomodadas, estavam eventualmente um pouco desatualizadas ou um pouco desanimadas, né? Então, eu acho que a gente vai ter vai ter essas experiências realmente heterogêneas. Vai encontrar, assim, times muito aguerridos, que estão desenvolvendo projetos incríveis, de grande complexidade, de um tamanho muito grande, estão enfrentando desafios muito concretos e, eventualmente, times que estão ali enxugando o gelo, né? Eu tô curioso para saber como é assim o trabalho, se é diferente, como é questões até hierárquicas de como fazer as coisas, se existe ou não espaço para experimentação, como é que funciona o contraste desse ambiente para você que trabalhou tanto no setor público quanto no setor privado? Tá. Deixa eu falar aqui do meu primeiro projeto do serviço público. Quando eu entrei, enfim, eu entrei junto com diversas outras pessoas que estavam ingressando, né, nessa mesma instituição. A gente entrou e caiu assim numa frigideira, porque essa instituição tinha um diretor que estava prestes a se aposentar e ele queria, como um dos últimos atos da administração dele, ele queria colocar um sistema lá em produção. Então era um projeto enorme que tinha um prazo extremamente curto e que tinha de ser naquele tempo lá porque era uma questão, um desejo pessoal, tá? Ele queria entregar esse sistema antes de ir para casa, né? Então a gente, todo mundo novo, todo mundo conhecendo aquele ambiente, conhecendo aquelas regras de negócio, foi uma correria enorme assim para terminar o projeto. Então, nesse sentido, essa minha primeira experiência, ela se pareceu muito com as experiências que eu vinha tendo na iniciativa privada. Aquela dificuldade que a gente tem em estimar prazos, aqueles projetos que, no final, todo mundo está correndo, fazendo um monte de hora extra para cumprir. Então, muitas vezes os desafios são similares. Do ponto de vista tecnológico, eu também encontrei um ambiente relativamente atualizado. Agora, um grande desafio de você trabalhar no serviço público, e eu acho também que em outras empresas, é o fato de que você é obrigado a dar manutenção em sistemas durante muito tempo. Quando você está trabalhando numa empresa que desenvolve software em iniciativa privada, aquilo que eu comentei antes, você desenvolve daqui a 6 meses você está trabalhando em outro projeto, daqui a mais 3 meses você está trabalhando em outro, e você não fica agarrado a um projeto durante muito tempo. E no nosso caso, no serviço público, a gente é obrigado a manter sistemas que foram desenvolvidos com tecnologias completamente diferentes, né? Então, só para dar uma ideia, hoje em dia eu dou manutenção em sistemas que são feitos em AJB, com struts, até sistemas que estão sendo desenvolvidos agora com AngularJS, com REST, RateOS e assim por diante. Então, o desafio muito grande para quem trabalha no serviço público é manter o conhecimento dele atualizado, né, e efetivo o suficiente para ele estar dando manutenção e trabalhando com um universo muito grande de tecnologias. E acho que a iniciativa privada a gente tende a não ser demandado dessa forma. A gente precisa conhecer bem as tecnologias mais contemporâneas e aquelas que estão em desuso, aquelas que já são legadas, a gente pode ir esquecendo. É mais ou menos assim, é porque essa experiência que você teve no serviço privado foi uma experiência especificamente no CESA ou numa empresa que presta serviços desenvolvendo software para outrem. Mas o meu caso atual, por exemplo, eu trabalho numa empresa que é uma empresa de produto. Então a gente desenvolve software e hardware, mas esse produto é nosso, né? Nós vendemos o produto, mas damos manutenção a ele. Então temos esse mesmo problema que você menciona aí. Por isso que quando você falou isso, eu disse, eu tenho saudade disso quando eu trabalhava no CESA, de você se livrar, né? Você bota o filho na rua, ele fica adulto e vai-se embora e você não cuida mais dele. Agora eu estou vivendo justamente o contrário. Então eu tenho sistemas legados que eu tenho que dar manutenção, tenho um sistema que eu estou desenvolvendo agora e tenho que estar pesquisando para o futuro. Então, assim, existe esse mesmo problema na área comercial, vamos dizer assim. Eu acho que Borba teve um viés da pergunta dele que eu acho que você não chegou a responder, que é a questão das pesquisas.
Como é que vocês lidam isso no setor público em relação a esses saltos tecnológicos? Existe algum órgão federal ou no âmbito que você trabalha que direciona isso? Ou cada órgão tem autonomia para definir essas questões tecnológicas? Eu acredito que cada órgão tem sim autonomia para decidir, né, acerca da tecnologia que ele vai adotar. E, em particular, onde eu trabalho, a gente tem um ciclo mais ou menos de 5 anos. A cada 5 anos, a gente está fazendo uma grande atualização tecnológica. Tá? Então, quando eu ingressei, a tecnologia em uso era baseada em OJB, né? Depois a gente passou aí a desenvolver sistemas sem o OJB, com Spring, com Hibernate, e agora a gente está fazendo essa terceira mudança, né, nesse período de 10 anos, que é introduzir REST, desenvolver SPIs e assim por diante. Então, eu acho que há bastante espaço para você pesquisar, apresentar tecnologias, e há também bastante trabalho de convencimento. Né? Não é fácil convencer, às vezes não é fácil convencer as pessoas acerca das vantagens e da necessidade de fazer migrações tecnológicas. Como é esse processo? Explica um pouco como é esse processo. Eu sei que vai ser um exemplo específico do órgão que você trabalha, mas como é esse processo? É coletivo, vem de cima para baixo, ou tem participação da equipe nessa decisão? Como é isso? Normalmente são processos coletivos. Pelo menos nessas 2 atualizações aí tecnológicas que eu presenciei, das quais eu participei, é um processo coletivo, é um processo que está aberto à participação de todos, mas sem dúvida que no final das contas há um grupo de pessoas, de especialistas que bate o martelo. Né? Mas todo mundo colabora, há abertura para isso, há canais que são criados especificamente, comitês, grupos de estudo, então é um processo relativamente democrático aí, tá? Muita gente pode participar, opinar, e no final das contas é necessário tomar uma decisão, e aí um grupo que normalmente é responsável formalmente por isso é quem bate o martelo. Mas é formado um grupo específico que faz provas de conceito, fica responsável por fazer esse salto tecnológico, ou é organicamente nos times que já existem do projeto atual, começam a estudar e a trabalhar no próximo processo? Tipicamente é uma coisa que é bem estruturada, então é um processo de estudo, de pesquisa, de avaliação, por um grupo que formalmente tem essa responsabilidade. Antes de se decidir tomar esse passo efetivamente, aplica-se aquele novo conjunto de tecnologias num projeto de verdade, né, para descobrir aqueles problemas que a gente só descobre em projetos de verdade, e aí eventualmente você vai encontrar soluções para problemas, você vai montar ali alguma infraestrutura, algum código reutilizável, vai definir algum padrão de uso de tecnologias, vai arrumar uma forma de combinar uma série de tecnologias que de fábrica, né, não foram concebidas para serem integradas, e aí sim a coisa está pronta para ser lançada, está pronta para ser adotada de maneira corporativa em todos os projetos que vão ser desenvolvidos a partir de um determinado ponto. E nessa instituição que você trabalha, assim, como é que você vê a importância de criar esses padrões para a construção dessas aplicações que vocês fazem? Eu vou começar falando o lado negativo de você ter padrões. Padrões são muito bons quando eles são os seus, os que você propõe, com os quais você concorda. Quando os padrões são padrões que você não se sente confortável trabalhando com eles, são padrões dos quais você discorda, é uma chateação sem fim. Então, esse é o lado ruim de você ter uma padronização, né, no estilo de desenvolvimento, na arquitetura do software, etc. Eventualmente você discorda daquelas decisões, mas você precisa seguir porque, de fato, não há liberdade, né, para você se desviar demais daqueles padrões, daquelas decisões, uma vez que elas foram tomadas. Agora, assim como também, né, uma empresa privada, é importante, é fundamental que haja uma padronização, porque software é desenvolvido por muita gente, é mantido durante muito tempo, e quando você encontra um software
em que você vê lá uma confusão de decisões, de padrões, de tecnologias, de estilos. Isso torna o custo de manutenção do software muito elevado. E então, no meu caso em particular, eu trabalho num local onde a gente precisa dar manutenção em softwares usados durante muito tempo, por décadas. Então, é fundamental para manter a sanidade de todo mundo que a coisa seja padronizada. E há de se ter muito cuidado na hora que se faz padrões para não criar, não fazer o padrão acabar com o seu bom senso, né? Existem situações, quer dizer, por mais que softwares usem a mesma tecnologia, a mesma arquitetura, existem características particulares em cada software, tem suas características que são únicas, que demandam talvez uma certa flexibilização em algum padrão e tal. Há de se usar o bom senso, né? Isso é uma coisa particularmente complicada em relação a padrões, porque a pessoa, como ele falou, às vezes depende muito do desenvolvedor. Alguns se sentem muito confortáveis com aquela padronização e passam, como o Borba falou aí, a não questionar, será que ele se aplica realmente a esse cenário? Né? Então isso eu acho que é a questão mais de política da empresa, ou melhor, da abertura que a empresa tem para esse tipo de questionamento, né? Eu tenho a impressão também que o grau de aderência a padrões e a flexibilidade que você eventualmente tem para divergir desses padrões depende do grau de maturidade que a empresa ou que a equipe que está desenvolvendo tem naquelas tecnologias. A sensação que eu tenho é de que nesses momentos de transição em que você está fazendo uma migração, uma atualização tecnológica e o conhecimento, portanto, ainda não está disseminado e também não há grande experiência nessas novas tecnologias e na resolução dos problemas que elas eventualmente vão trazer, eu acho que há essa tendência em você ser mais rígido, mais aderente mesmo, e você ser cobrado, inclusive, até eventualmente para que você diga, errei, mas errei seguindo os padrões. E aí, a partir do momento em que as pessoas vão ganhando mais conforto com essas tecnologias, com outras formas de desenvolvimento, aí começa a haver naturalmente uma flexibilização, etc. Porque a grande questão não é você não ser aderente a um padrão. A grande questão é, quando você tiver um problema em produção, se esse problema foi causado por uma decisão sua de não aderir a um padrão, você vai ser responsabilizado. Certamente alguém vai apontar o dedo para você e vai dizer, olha, tá vendo? Não fez como eu disse que era para fazer. É verdade, isso é verdade. Ninguém quer sair do padrão sem uma justificativa. Você pode até sair, mas você tem que ser para melhorar o produto, não para causar um problema. Mas aí entra a questão da agilidade. A tendência é o padrão se flexibilizar com o tempo, como você falou, com a experiência, todo mundo vai começando a ver o que realmente funcionou naquelas decisões iniciais e o que não funcionou. Mas quanto mais tempo a empresa demora a flexibilizar isso, ou amadurecer a arquitetura, mas eu acho assim, vai ficando complicado de ajustar, né? Assim, os problemas se acumulam, então eu acho que a empresa tem que desenvolver, os grupos, né? Não falei em empresa, mas os times têm que desenvolver esse hábito de estar questionando sempre, será que, próximo projeto, o que é que funcionou, o que é que não funcionou, não é? Fazer uma boa post-mortem do projeto. Post-mortem é um pouco dramático, né? Lições aprendidas. Lições aprendidas, né? Retrospectiva, né? O termo que eu queria, na verdade, era retrospectiva. Mas eu acho que para muitos casos de software post-mortem é mais do que adequado. Tem um outro preconceito em relação ao funcionalismo público, existem processos engessados que estão escritos em algum diário oficial que não permitem, por exemplo, que o órgão se reorganize e utilize processos mais ágeis, como acontece numa startup ou numa empresa privada que tem mais flexibilidade em relação a isso. Aí, fala um pouco sobre isso. Assim, vocês já conseguem usar Scrum, metodologias ágeis, essas metodologias e processos mais modernos? Tá, essa é uma pergunta bem legal, porque sim, a gente consegue, mas com certas restrições. O que acontece é o seguinte, o setor público ele não desenvolve software sozinho, tá? Ele desenvolve software com a ajuda do setor privado. Então, certamente, grandes projetos ou muitos projetos que são desenvolvidos no setor público são desenvolvidos com servidores e também por empresas privadas que prestam serviço de desenvolvimento. E no Brasil aconteceu uma coisa interessante por iniciativa do TCU. Até alguns anos atrás, a maioria das empresas elas tinham contratos, né, com empresas privadas
em que você contratava lá perfil profissional. Então, por exemplo, eu preciso ter um cara que é apto a trabalhar com um banco de dados Oracle, tá? Ou então eu preciso ter aqui um profissional disponível para mim para trabalhar desenvolvendo aplicações em Java, com Spring, Hibernate e assim por diante. Então, eram contratos em que você estava efetivamente contratando um pool de horas de determinados perfis de profissionais. E o TCU baixou uma instrução normativa recentemente que começou a disciplinar isso aí. O TCU passou a exigir que as empresas do setor público contratassem empresas privadas para desenvolver software. Então você não estava contratando um número X de horas de um determinado profissional. Você estava contratando o desenvolvimento de uma funcionalidade que tem um determinado tamanho, que é expresso em pontos de função. Tá? Então o que acontece? Para você encomendar um determinado desenvolvimento ao setor privado, você precisa primeiro elaborar uma especificação que seja completa o suficiente para que um cara que é especialista em pontos de função, que é a unidade de tamanho de software, possa determinar qual o tamanho daquele trabalho, qual o tamanho daquele desenvolvimento. Porque é assim que a empresa privada será remunerada pela empresa pública por conta do desenvolvimento. Então, aí há uma certa tensão, porque as metodologias ágeis, todas elas, recomendam o quê? Uma ênfase muito grande em artefatos que são de compreensão de diversos stakeholders, do cliente, do PO, do cara que vai desenvolver e assim por diante. E há também aquela ideia de que está todo mundo junto, uma única equipe que está trabalhando, conversando diariamente, com a comunicação muito frequente, para que a equipe consiga estar o tempo inteiro entregando valor, agregando valor no projeto. Então, o que acontece? Essa instrução normativa do TCU, ela eventualmente introduz alguma tensão aí. Tá? Você não consegue, eu imagino, ser tão ágil quanto você consegue ser no setor privado. Mas, ao mesmo tempo, isso dá uma garantia para nós contribuintes de que a gente está pagando pelo que efetivamente está sendo entregue, está sendo desenvolvido. Massa. Antes de eu contar uma historinha que eu ouvi recentemente, eu queria saber do Vladimir como era isso no Canadá. Assim, existe contratação externa de empresas para realmente colaborar com o time do órgão público? Na tua experiência, isso acontecia? Acontece, mas geralmente é pontual. Então, existe um projeto, a deadline dele está chegando, seja a data de entrega do projeto, ou é o novo build, e as coisas não estão andando na velocidade desejada. Então, o que acontece é contrata um contractor, uma pessoa externa que vai ajudar naquele projeto específico. Então, assim, é raro, pelo menos na minha experiência, nunca vi contratar uma empresa que vai colocar 10 funcionários para trabalhar em um projeto. Não, geralmente é 1 ou 2. E, às vezes, também para trazer um recurso que não existe na empresa, a necessidade de implementar alguma funcionalidade ou tecnologia que aquele conhecimento não está disponível no staff. Então, o jeito é trazer de fora. E aí vem esse contratado para passar 4, 5 meses dentro do departamento desenvolvendo aquela coisa bastante específica, da qual ele tem o domínio. Legal. A historinha que eu queria contar é uma historinha que saiu no podcast Reply All, que eu indiquei lá no episódio 4, o de retrocomputação. O episódio 34, quem quiser ouvir ele todo e tal, eu vou contar só a história de um projeto que aconteceu aqui nos Estados Unidos, só para o pessoal que tem mania de dizer, porque os Estados Unidos é melhor do que o Brasil. Então, aqui nos Estados Unidos existe uma coisa chamada um portal do governo federal, que é o chamado sam.gov, de tio Sam mesmo. Foi criado esse portal chamado sam.gov, onde toda a contratação federal americana, de tudo, de todos os contratos, tem que passar por esse portal. Então, se você tem uma empresa, e como a gente está falando de desenvolvimento de software, você tem uma empresa de desenvolvimento de software e você quer fornecer serviços para o governo federal, você tem que ir nesse site. E a burocracia, nesse episódio lá do Reply, eles contam que a burocracia para você conseguir só autorização para começar a apresentar propostas, porque quando sai um RFP, que é a Request for Proposals, é o que no Brasil é a abertura de uma licitação,
É o mesmo processo aqui, ele tem um processo similar, e aí a pessoa tem que se cadastrar nesse site, aí ela tem que ter um número chamado DUNS, D-U-N-S, DUNS. Esse número é um número que você tem que se cadastrar em outro site, então tem uma burocracia absurda para você cadastrar-se para poder apresentar uma proposta. E o processo licitatório, né, o processo de seleção dessas propostas, é tão burocrático quanto no Brasil, ou até mais, pelo que eles descrevem no podcast. E aí, o caso mais recente e escandaloso em relação a isso se chama o Obamacare. Isso foi notícia no mundo todo. O Obamacare, ele foi um desastre total no lançamento, porque o portal healthcare.gov, que era o portal que foi contratado nesse processo, ele simplesmente não funcionava, né? Ele não aguentou a demanda da população dos Estados Unidos, né? E tinha um data X de lançamento que foi agendada. E segundo consta, o primeiro teste integrado desse sistema foi feito 2 semanas antes do lançamento. Então, qualquer pessoa que tem o mínimo de experiência em projetos de software sabe que ia dar errado, né? Se o teste ia começar 2 semanas antes, vai dar errado, assim. Alguém tinha que ter dito para Obama, dizer, não, né? Aí adia esse negócio. É pior lançar do jeito que tá do que adiar. Mas não foi feito, né? E aí agora é história o que aconteceu. Depois de 4 dias de falhas que impediram milhares de empregadores de imprimir a guia, o governo decidiu adiar até 30 de novembro, último dia útil do mês, o prazo para o pagamento do Simples Doméstico. Interrompemos o podcast para comentar esse caso do E-Social, o portal do governo federal que lançou o sistema para emissão do boleto de pagamento do imposto simplificado. Foi um caso que aconteceu depois que a gente gravou o episódio, mas eu não queria deixar passar pela semelhança que ele tem com o caso do Obamacare. Sinceramente, eu não acredito que seja incompetência do time. Normalmente isso é resultado de prazos irreais. E com certeza o time de desenvolvimento avisou que o sistema não estava pronto, não tinha sido todo testado. Mas alguém da gerência pensou assim, não vou escalar isso não. A gente tem que cumprir o prazo. E agora certamente o pessoal do time está cantando essa música aqui. Eu falei que isso ia dar merda, isso ia dar merda, isso ia dar merda. Eu falei que isso ia dar merda, isso ia dar merda, e deu. De volta então à nossa programação normal. E segundo os analistas falam, o grande problema apontado para isso é justamente a burocracia que existe para contratar. Isso afasta empresas ágeis, modernas, que trabalham com tecnologias avançadas, né? E aproxima empresas que são burocráticas. Eles brincam até no podcast. É uma empresa que conhece muito mais do processo licitatório do que de tecnologia. O investimento das empresas é muito mais em fazer com que elas saibam ultrapassar todas essas barreiras burocráticas e conseguir o projeto, né, que é um projeto normalmente multimilionário, né, do que realmente estar investindo em tecnologia. E aí o grande questionamento veja, Estados Unidos, o gap que existe entre as empresas de top aqui, como Twitter e Facebook, né, que são as 2 maiores redes sociais, que tem na casa dos milhões de usuários únicos e ao mesmo tempo usando o sistema, né, quer dizer, esse nível de escalabilidade que é muito maior do que o próprio Estados Unidos, né, você tem isso aqui dentro e o serviço público está pior do que o Brasil pela descrição que eles fizeram aqui. Então, antes da turma no Brasil ficar falando tão bem assim dos Estados Unidos, o serviço público ele enfrenta problemas similares em todo o mundo, né? E a criatividade dos times e o esforço das equipes é que vai fazer essa diferença. Saulo, eu tinha uma pergunta para fazer para você. Você comentou que um amigo seu, disse que no serviço público, se você quiser trabalhar, tem muito trabalho. Se você não quiser trabalhar, dá seu jeito. Tem como você não trabalhar, né? Então, assim, isso obviamente afeta as relações interpessoais entre os que querem trabalhar e os que não querem trabalhar, né? Você acha que há uma diferença nessas relações interpessoais na iniciativa privada e no setor público? Cara, eu acho que
é mais difícil, né, você permanecer por muito tempo na iniciativa privada com uma atitude não tão proativa quanto você poderia ter. Eu acho que realmente na iniciativa privada há mais mecanismos para te incentivar a estar se atualizando, a estar procurando ser mais produtivo, a estar assumindo mais responsabilidades, assumindo novas responsabilidades. Acho que, de fato, o serviço público não oferece tantos incentivos. Esse incentivo se chama demissão, né? Um deles é essa, né? De fato, aqui no Brasil, a gente tem... os servidores públicos têm estabilidade e não dá para achar que é diferente, né? Se a pessoa tem ali o garantido emprego dela por décadas e não há nenhum mecanismo de cobrança ou que tenha uma consequência mais forte para ela, mais significativa, né? Ela não tem o incentivo a permanecer, né, produtiva e assim por diante. Mas acho que não é só isso não, Marcelo. Um dos problemas do setor público é o fato de que você também tem isonomia. Então, no setor privado, quanto mais produtivo você é, quanto mais proativo você é, quanto mais responsabilidade você assume, a tendência é que você passe a ter uma compensação financeira. A meritocracia, né? Você vai sendo promovido pela sua produtividade, pelo seu conhecimento e tal. Perfeito. E no setor público, de fato, a gente tem salários muito mais homogêneos. Então, aí também há uma falta de incentivo para você se manter atualizado, se manter produtivo, ou ser mais produtivo do que o seu colega, ou estar melhor informado do que o seu colega de trabalho, e assim por diante. Agora, sobre as relações interpessoais, eu não percebo grandes consequências não, Vladimir. Eu acho que as pessoas terminam entendendo os perfis umas das outras, o que é que elas podem esperar umas das outras. É interessante, porque na experiência que eu tive trabalhando para o setor público, okay, existe isso também, claro, daquele sujeito que não está muito afim de engajar em desafios maiores. O que acontece geralmente com essa pessoa, se ela não está sob contrato, ou seja, se ele já é um funcionário que tem estabilidade de carreira, ele fica ostracized, né? Ele fica isolado. Então os projetos não chegam nele. O entendimento implícito é de que, bom, se ele não quer trabalhar e não tem como colocar ele para fora, deixa ele lá no canto dele fazendo nada, né? Mas é nada mesmo. Então, assim, ele não pega mais nenhum projeto e vira um vaso dentro do departamento. Mas eu acho que isso deve ter relação com o tamanho dos times, né? Já vi isso mesmo, Marcelo, em times bem pequenos, sabe? Onde gente que não queria fazer parte do que estava acontecendo e já ia se aposentar, então por que ter o problema? Isso afeta muito a moral do pessoal que quer trabalhar, sabe? Porque você fica... assim, existe aqui também, como setor público, isonomia de salário. Então é estranho você saber que alguém não quer trabalhar e recebe a mesma coisa que você que está querendo, sabe? Eu vi isso afetar bastante os times. Eu me lembrei de uma história agora que não tem muito a ver com isso, não, mas também dá uma visão da dimensão desse negócio do setor público, que é um professor meu que era envolvido com político e ele foi indicado para ser o presidente de uma empresa pública relacionado com estatística. Era tipo um IBGE local, entendeu? Do estado de Pernambuco, alguma coisa assim. E aí ele foi, né? E quando ele assumiu a presidência, porque um pouco antes tinha sido feita a regulamentação da profissão de estatístico. E você sabe que toda vez que tem uma regulamentação, ele pega aquele pessoal que já trabalha com aquilo há algum tempo e dá a oportunidade deles conseguirem se regularizar mesmo sem ter feito a universidade, né? Ele prova que trabalhou tantos anos com aquele negócio e aí consegue um diploma, uma coisa que equivale um equivalente a um diploma, como se ele tivesse cursado, para continuar exercendo a profissão. E aí na hora que saiu essa regulamentação, aí todo mundo que trabalhava lá nessa empresa pública, né, eles todos pediram. E aí no dia que esse professor meu assumiu, veio um zelador lá, um cara que fazia a limpeza da empresa, tudo, pediu para falar com ele. Ele, pois não, você tem que... Olha, doutor, que o senhor está chegando aqui agora, tá vendo esse papel aqui? E mostrou que ele tinha
ele era um estatístico. Aí ele disse assim, mas pelo amor de Deus, ó, eu tenho esse negócio aqui, porque na hora que o pessoal foi tudo pediu, aí pediram por mim também. Mas eu não sei nada desse negócio não, meu negócio aqui é varrer o chão, passar o pano, lavar o banheiro. Então, por favor, não me mande fazer nenhum trabalho desse negócio aqui não, que eu não sei fazer. Ai, ai. Tem gente que vira até presidente. Eu tive experiências com o setor público, como eu já falei, no Exército, né? A minha experiência no Exército era de um setor de informática atrasadíssimo, mas assim, anos depois, eu fiz uma consultoria para um ministério. A ideia era a gente fazer o mapeamento de sistemas dentro de um ministério. Eu não vou citar o ministério, o problema não era aquele ministério específico. Eu tenho certeza que vários outros ministérios devem ter o mesmo problema e o governo também. Hoje em dia a gente não vai adivinhar nem chutando, porque existem uns 400 ministérios, né? Aí... Exatamente. Então, mas assim, faz um certo tempo e a minha função lá, não era só eu, eram 3 consultores, a gente foi lá para a gente fazer o mapeamento dentro do Ministério, de todos os sistemas que existiam no Ministério, para que se pudesse, a partir desse mapeamento e dessa análise, né, desses sistemas, a ideia era ter isso aí como base para se criar um plano e conseguir planejar os próximos anos para aquele ministério em termos de desenvolvimento de software, né? E o que eu encontrei foi o seguinte, cada setor daquele ministério, as pequenas secretarias, eu chegava, olha, ia conversar com a diretora daquele departamento, né, e ela vinha me falar sobre os processos do departamento e os sistemas que usavam lá. Ela dizia, olha, o meu departamento é o coração desse ministério, entendeu? Aqui é que as coisas acontecem. Aí eu ia para outro departamento, a mesma história. Olha, aqui, ó, esse ministério não existe sem o meu departamento. Aqui o que a gente faz é o que é o mais importante. Aí o pessoal de TI, lá tem um sistema, o sistema dele não atende a gente, porque a gente tem necessidades muito melhores. Então, eu contratei um menino que ele fez esse sistema aqui em Access, e aqui todos os meus dados estão nesse sistema aqui em Access, nesse computador aqui, e eu faço backup, aqui tá aqui os backups, os CDs e tal. E assim, eu comecei a me assustar. A cada andar que eu andava lá no ministério, a gente começou a ficar maluco. A gente tava esperando, não, a gente vai ter uma reunião com o pessoal do TI, eles vão falar do sistema pra gente, a gente vai nos departamentos e mapeia o que é que eles usam dos sistemas e tal. Não, era um caos absurdo, incrível. A guerra entre departamentos, pessoas que falavam mal do outro departamento e o pessoal de TI boicotando a gente porque eles estavam com medo da gente mostrar que eles não dominavam o TI do ministério. Era aquele medo da gente expor o departamento de TI. Então o cara ficou monitorando tudo que a gente fazia. A gente foi expulso um dia porque a gente botou o Wireshark na rede lá. O cara que era o cara de TI do time, eu era o cara de sistemas, mas tinha um cara de TI. Aí o cara ligou no laptop, botou o Wireshark só por curiosidade. O cara expulsou a gente da sala e proibiu a gente ligar qualquer device na rede. Assim, a gente tava lá contratado pelo secretário executivo do ministério para fazer aquela análise e o pessoal do TI boicotando a gente. Então, isso é um cenário, eu sei que é muito diferente do órgão que Saulo trabalha, mas assim, existe isso no setor público. Mesmo o órgão, você pensa, um órgão federal, um órgão máximo de uma determinada área do governo. E eu saí de lá, assim, totalmente decepcionado. Então, essa minha decepção foi, eu vi que por questões burocráticas, por questões históricas, porque o ministério é um órgão essencialmente político, né? Toda vez que muda o ministro, aí o ministro muda o secretário executivo e chega o secretário executivo com outras ideias. E como é um órgão que tem uma cadeia hierárquica grande, então já existem os silos formados lá e é difícil, né, para alguém que chega com alguns meses de trabalho dominar o que tem. Então isso para mim foi muito angustiante, né? Como consultor, conseguir organizar aquele caos e propor alguma coisa. Agora que você contou esse episódio, eu comecei a me lembrar de algumas histórias aqui. Eu nunca fui um funcionário público, mas já trabalhei em diversos projetos como fornecedor para órgãos públicos, né? E teve um sistema que a gente foi contratado para fazer uma vez, um sistema grande que a gente passou muito tempo trabalhando nele, e um projeto grande. Eu acho que na época, 2002, era um projeto de 3 milhões, 4 milhões de reais. Olha que você bota aí a inflação aí dos últimos 10 anos, você vê que é mais do que seria 3 ou 4 milhões hoje. Mas enfim, um projeto de mais de um ano que a gente estava trabalhando, e aí mudou o governo. Era para o Ministério do Governo Federal, então saiu o FHC, entrou Lula, e o ministro que entrou novo disse, não concordo com
fazer esse negócio desse jeito não. Aí pegou o software que a gente fez e jogou no lixo e acabou. Aquele dinheiro todo foi perdido. A gente realizou o trabalho, a gente fez o sistema, a gente foi pago, foi remunerado, recebeu o dinheiro e aquele software ficou numa gaveta, nunca foi implementado. E foi difícil fazer o sistema, porque o pessoal não estava, mesmo enquanto a gente estava produzindo o sistema, o pessoal não se mostrava muito disponível, não sabia responder nossas dúvidas, né? Não tinha muito compromisso, mas eu também tive experiências diferenciadas, em especial com o Banco Central, na Pitag também, quando a gente passou anos como sendo fábrica de software para o Banco Central, e lá eu percebi uma seriedade muito grande das pessoas, eles cuidavam muito vamos dizer assim, do dinheiro deles, né? Eles tinham muita atenção com as coisas que a gente fazia, com a qualidade do que a gente fazia. Eu costumava dizer, eles não contrataram um sistema, gente, eles contrataram um código-fonte, porque a gente era obrigado a seguir uma série de padrões, eles faziam uma série de verificações de qualidade no que a gente produzia. Agora, às vezes até era exagerado. Uma vez eu me lembro de um episódio de um gerente lá, que a gente deu uma estimativa lá para fazer uma determinada etapa lá do sistema, e essa estimativa estava quebradinha em tarefas e tal, e aí ele convocou uma reunião, umas 5 ou 6 pessoas, uma parte do pessoal de lá e uma parte da equipe da gente, para discutir algumas das estimativas, né? Mas era do tipo assim, ele fez uma reunião de 1 hora para discutir se uma tarefa lá ia durar, estava estimada como 8 horas e devia ser 6, né? Aí às vezes tem essas maluquices, né? Agora eu vejo do lado positivo, assim, ele está tão preocupado em garantir, em fazer aquele negócio direito, né? Em ver se aquele dinheiro está sendo bem empregado e tal, que às vezes até peca pelo exagero, né? A gente gastou mais tempo na reunião do que se estivesse fazendo a tarefa, né? Mas Ainda bem que o Banco Central tem essa preocupação, porque ele cuida do dinheiro, né? Então, para finalizar aqui, eu acho que seria interessante, existem várias iniciativas de várias instâncias do governo, em particular em 2013, a última vez que eu fui aí no Brasil, eu fui dar uma palestra na Campus Party Recife, e durante o evento eu até encontrei o Borba lá. O Borba estava como jurado de um hackathon que estava acontecendo durante a Campus Party. E era justamente a Prefeitura de Recife estava abrindo os dados da Prefeitura, né, através da Imprel, que é a empresa de tecnologia de Recife. E foi um desafio para o pessoal lá usar esses dados e criar apps, criar aplicações durante o evento. Como é que tu vê isso? Existe realmente essa tendência de transparência e de abertura de dados para que a comunidade também ajude o setor público a oferecer mais à população, né, que está pagando os impostos, extrair melhor conteúdo desses dados que o governo detém? Eu acho que sobre esse tema de dados abertos, né, vale a pena a gente fazer uma distinção entre a iniciativa de governo eletrônico e as iniciativas de dados abertos, de Open Data, né? Então, eu acho que assim, até mais ou menos 2010, né, com o boom de internet, a ênfase maior era na ideia de governo eletrônico, né? O governo começar a disponibilizar através da internet a possibilidade dos cidadãos requererem serviços, terem acesso a informações e assim por diante. Mas dentro dessa visão de governo eletrônico, caberia ao próprio governo desenvolver os sistemas que processariam uma massa de dados e a partir dessa massa de dados gerariam alguma informação de interesse do cidadão, né? Essa é uma visão que é difícil, é uma visão que exige muito do governo, né? Porque o governo vai ter de desenvolver muitos sistemas, né, para poder oferecer
né, um acesso pela internet a uma miríade de serviços e informações que os governos, nas diferentes escalas, né, têm a oferecer. A iniciativa de Open Data me parece uma iniciativa um pouquinho diferente, né? Porque aí, no lugar do governo oferecer um sistema, né, desenvolver um sistema que processa uma massa de dados e entrega uma informação para o cidadão, a ideia é que o governo passe a disponibilizar esses dados, né? E a iniciativa privada, ela sim é que vai desenvolver um sistema de informação que vai processar aqueles dados e oferecer a informação, né, calculada, computada a partir daqueles dados para o cidadão. Isso é mais interessante, me parece, essa iniciativa de Open Data do que a iniciativa anterior do governo eletrônico. Primeiro porque é uma iniciativa que de fato vai trazer transparência, né? Porque, bom, tudo bem, tem um sistema lá do governo que está processando um monte de informação, um monte de dado e eventualmente gerando informação. Mas quem garante que aquela informação está correta, que ela foi calculada corretamente, né? Que não existe ali uma regra de negócio estranha no meio do sistema, tá? Ou às vezes não é nem. Eu não considero nem a questão da fraude, mas às vezes eu vou fazer um relatório que vai. A forma como eu vou botar a métrica vai ser uma métrica que vai me beneficiar, vai me mostrar como um governo melhor e eu vou dar menos pontos para aspectos que não me interessam, ou até esconder, né? Mas assim, eu não preciso nem fraudar, né? Basta a forma como eu interpretar de forma isso. diferente. A gente pode, uma mesma massa de dados, né? A gente pode olhar ela de diversas formas. Acho que é isso que você está falando, né? A gente pode ter várias perspectivas. Voltando a esse contraste entre governo eletrônico e dados abertos, é muito difícil para o governo desenvolver um sistema que ofereça todas essas visões, porque pode ser até que a gente que está lá no governo em nenhum momento passou pela nossa cabeça olhar para aquela massa de dados, né, em busca de uma determinada informação ou com um determinado viés. Então, acho que a iniciativa de dados abertos, ela de fato, ela vai trazer transparência para o governo, né, ou para as ações do governo. E existe a questão custo também, né? Às vezes a quantidade de dados, a exploração desses dados é muito custosa. Não tem orçamento que vá cobrir isso. Então, abrir para a iniciativa privada ajuda isso também, né? Borba, tu lembra algum daqueles projetos, daquele hackathon? Eu me lembro de um, que foi o que eu acompanhei contigo lá, que é aquele que o pessoal, usando os dados da prefeitura de parques da cidade, eles fizeram um app que integrava com o Google Maps, né? Com aquele Street View do Google Maps, e o cara escolhia um parque. Eu quero ver esse parque. E aí já dava uma geral no parque. Ele dava uma geral no parque usando o acelerômetro do celular. Então o cara, tipo uma pequena realidade virtual, o cara movia o celular e era como se você estivesse lá no lugar, com uma janelinha para aquele lugar, né? Era bem interessante e os caras fizeram isso em 2-3 dias lá do evento. Inclusive esse pessoal, a gente saindo dali, é um pessoal que faz parte de um grupo de pesquisa lá da UFPE, é o Voxar Labs, que faz pesquisa em cima de realidade aumentada, né? E a gente, lá do César, fizemos umas parcerias, uns projetos juntos, foi bem interessante. Inclusive, eles recentemente mesmo, faz umas 2 semanas atrás, eles ganharam um primeiro lugar aí no maior prêmio que tem aí da I3E de realidade aumentada, um prêmio mundial aí. Legal. Tipo uma Copa do Mundo da realidade aumentada. Agora eu me lembrei de uma coisa que eu vi que eu achei muito legal, muito interessante, muito valiosa, que uma vez a gente teve foi conversar com um conselheiro de um tribunal de contas e ele mostrou pra gente o que eles tinham lá e o que eles usavam nas análises de dados. Aí ele me mostrou um negócio muito interessante, a questão da visualização dos dados, né? Ele estava mostrando pra gente dados relacionados ao gasto com educação em municípios. Ele agrupou um conjunto de municípios na consulta que ele fez e disse: esses municípios estão numa mesma região geográfica, que tem as mesmas coisas de dificuldade, e são municípios do mesmo porte, de porte semelhante. E aí ele botou lá, mostrou pra gente um gráfico que gerava uma animação, onde cada município era uma bolinha. Ele dava um play lá e a animação mostrava os gastos com educação ao longo do tempo. E aí você observava que as bolinhas andavam mais ou menos juntinhas, seja subindo, no caso de
naquele mês ou naquele ano as despesas com a educação foi aumentando ou diminuindo. As bolas andavam mais ou menos junto, que é um resultado esperado. Aí tinha uma bola que representava um município lá que estava completamente maluco, um comportamento completamente diferente de todas as outras, né? Aí ele disse assim, tá vendo isso aqui? Tá vendo essa bolinha doida aqui? Isso aqui é roubo. E da mesma forma que eles mesmos, até porque têm experiência, são auditores, vivem disso tudo, conseguiram idealizar lá uma análise para identificar esse comportamento anormal de um para o outro, que certamente a partir daquela bolinha saltitante, e lá ele vai saber que ele deve investir mais tempo, olhar com mais atenção aquelas contas daquela cidade que provavelmente vão estar erradas. Mas vai ter safadeza ali. Então veja o quanto a gente pode fazer se tivesse todo mundo aqui quebrando a cabeça. Exato. Junto com esses dados que já estão abertos, né? O quanto a gente não poderia ajudar a diminuir essa questão da corrupção, pelo menos ajudar a pegar os cabas. Para dar um contexto dessa questão aqui nos Estados Unidos, existem aqui nos Estados Unidos esse conceito de dados abertos já há bastante tempo, né? Então, existem algumas áreas aqui que, por lei, eles são obrigados a abrir. E eu queria mostrar dois aspectos. Um é a própria imprensa. A imprensa americana, ela contrata times de desenvolvimento de software e de análise de dados de Big Data para analisar esses dados abertos e encontrar problemas e fazer infográficos e tal. Mas também tem um outro lado que ninguém falou aqui, nem o Saulo, nem tu, Borba, mas que é interessante é que gera negócios mesmo. Existe um site que é o maior site ou um dos maiores, eu não sei se ele ainda é o maior, mas é um dos mais famosos, é o Zillow. O Zillow é um site de imobiliária, do mercado imobiliário. Nele você consegue ver as casas que estão para vender e para alugar. Nos Estados Unidos, essa informação ela é dado aberto, ou seja, por causa da questão dos impostos, né, das transações imobiliárias, para evitar lavagem de dinheiro e toda essa questão, né, então esses dados são abertos. Então o que acontece? Muitas empresas de software criaram softwares, portais, em que eles pegam esse dado e transformam num produto. Então o Zillow, se você souber o endereço de alguém nos Estados Unidos, você pega, coloca lá no Zillow e você sabe quando a casa foi construída, ela foi vendida por tanto, depois ela passou para outra pessoa, foi vendida por tanto. Então você vê a casa valorizando, desvalorizando. E aí eles pegam e integram com outro dado aberto, que é o dado da segurança pública, que também é aberto aqui. Então você sabe, nessa vizinhança aqui, nesse CEP, ano passado teve tantos casos de arrombamento, tantos assaltos à mão armada, o que aconteceu aqui nessa região. E aí você cruza esses dados e dá um produto para o mercado em que você está pegando dados públicos, então você está prestando um serviço público, mas ao mesmo tempo também está fomentando o próprio mercado. É bom para a economia também que você está criando novas oportunidades de emprego, de negócios. De fato, a gente tende a pensar só nessas iniciativas de Open Data como iniciativas que podem nos levar a um controle maior do Estado, através da transparência dos dados, etc. Mas, sem dúvida, o fato de dados estarem disponíveis permite que pessoas criativas usem esses dados de maneira a criar riqueza mesmo, criar novos negócios, como tu exemplificou aí. Eu acho que a gente cobriu aí um bocado de assunto nessa área, é uma área bem grande e complexa. A gente também tocou em realidades bem... uma micro-realidade, né? As experiências de cada um de nós aqui, nas instituições que a gente teve algum acesso, né? Assim, a mesma forma, o Vladimir com certeza não conhece todo o funcionalismo público do Canadá, ele teve acesso às empresas que ele trabalhou e muito menos eu e Borba, porque a gente só prestou serviço, basicamente. Mas, assim, eu acho que deu para dar uma ideia das dificuldades, que as dificuldades são globais, né? Onde existe o funcionalismo público, geralmente existe problemas similares, a questão é mais como cada governo lida com isso e evolui. E a gente vê que até países de primeiro mundo, líderes como os Estados Unidos, às vezes estão mais atrasados do que o Brasil em alguns aspectos do funcionalismo público. Valeu aí, Saulo, pela participação. Com certeza o Saulo vai voltar outras vezes para falar de assuntos mais técnicos, porque ele é um cara bom demais nessa área. E diz aí tuas palavras finais aí sobre esse assunto, Saulo. Marcelo, eu acho que a gente conversou tanto que eu não tenho muito mais a dizer sobre desenvolvimento de software no serviço público. Eu acho que a gente enfrenta, como você comentou, desafios similares. Acho que eles são um pouco agravados pela burocracia que existe no serviço público,
mas diferentemente dos preconceitos que a gente costuma ter, né, a gente encontra muita gente se aplicando diariamente para vencer esses desafios e oferecer um bom serviço e ser eficiente. Eu quero agradecer a participação no Poddebug, já me tornei fã do programa e quero parabenizar Borba, Vladimir e Marcelo pela iniciativa em criar esse podcast. Espero ouvir muitos episódios daqui para frente. Então a gente vai para a dica da semana e o Saulo, como convidado, faça as honras aí de iniciar com a sua dica. Eu vou abusar aqui da hospitalidade de vocês e vou dar 2 dicas da semana. A primeira é uma dica pop. Eu quero recomendar um podcast do qual eu sou fã, o Rapadura Cast. É um podcast sobre cinema, com episódios super divertidos, tem um histórico enorme aí de episódios, mais de 400, vale a pena conferir. E quero também dar uma dica tecnológica. Eu estou começando a mexer com uma linguagem que está sendo desenvolvida pela Microsoft, chama-se TypeScript, é um JavaScript acrescido de um sistema de tipos. É uma linguagem bastante interessante, com alguns aspectos sofisticados e não deixa de ser uma novidade. É uma linguagem que tem um sistema de tipos opcional, como Dart, como Hack. Né? E é uma linguagem também que tem inferência de tipos. Então, Borba, que está começando a se interessar aí por programação funcional, sugiro que ele dê uma checada em TypeScript. Massa. Legal. Já que você falou da Microsoft, minha dica vai ser também da Microsoft. E não há patrocínio, não estamos ganhando dinheiro da Microsoft. Mas eu queria indicar Mas não a Microsoft. recusaremos se ela quiser nos dar. Com certeza. Meus colegas que trabalham na Microsoft, se estiverem ouvindo aí. Pois bem, a minha dica é o Microsoft Virtual Academy. Muita gente pensa em fazer certificação da Microsoft, outras pessoas simplesmente começaram a trabalhar numa empresa que usa tecnologias da Microsoft e na universidade só deram Java ou alguma outra linguagem que não é alinhada com as linguagens e plataformas da Microsoft. A Microsoft já há algum tempo vem disponibilizando isso de forma gratuita, então tem cursos inteiros grátis de vídeo de ótima qualidade, cursos sobre Windows 10, Cloud Development, Game Development, né? Então a Microsoft agora está com muito investimento em Internet of Things, então tem muita coisa nova aí do que está chegando. Inclusive eles têm cursos ao vivo, que você pode fazer perguntas, né? Tem um calendário de curso, você se inscreve, tá lá um instrutor ao vivo, você pode fazer perguntas pelo chat, o cara responde suas dúvidas, então não tem desculpa para quem quer aprender qualquer tecnologia Microsoft. Essa é a minha dica, microsoftvirtualacademy.com. Eu também queria deixar 2 dicas. Uma é uma dica pop e a outra é uma dica também técnica. A dica técnica é o Parse, P-A-R-S-E, é chamado Backend as a Service, né? Ele é um serviço de backend que é muito utilizado pelos desenvolvedores mobile, tanto Android quanto a iOS. E ele tem várias funcionalidades que facilitam muito o desenvolvimento, né? Manutenção de sessão, login, push notifications, database. É muito fácil de usar e é barato. Sim, você pode começar de graça e dependendo da quantidade de serviço que você efetivamente usa, né, quando você põe essa aplicação em produção, ele passa a cobrar. A Apple tem uma coisa semelhante, que é o CloudKit, que também é de graça no começo, né, ou seja, enquanto você está no desenvolvimento, e é cobrado depois, dependendo da quantidade de usuários que o serviço tem. Ambos têm vantagens e desvantagens. Eu conheço muito o Parse, porque era isso que eu vinha usando antes do CloudKit ser lançado. Então essa aí é a minha dica técnica de hoje. E a dica pop, vou abrir um parênteses, eu acho que até conversei com o Marcelo sobre isso. Eu cheguei para minha esposa e disse que eu vou entrar numa fase meio anos 80, né? Aí ela perguntou se para eu entrar numa fase meio anos 80 eu não teria que sair dela primeiro, né? Porque né? Não tem que sair dessa fase primeiro. Enfim, a minha dica é uma história em quadrinho, né? Que
Se vocês se lembram bem, na década de 80, no comecinho, teve um livro, uma coleção de livros de um sujeito chamado William Gibson, e ele escreveu um livro chamado Neuromancer, que influenciou muito a ficção científica daquela época, né? Blade Runner foi mais ou menos baseado, pelo menos o filme, né? Não o livro, mas baseado nas ideias do Gibson, e outros filmes também, que é a ideia, uma cultura chamada cyberpunk, né? Que o futuro seria aquele futuro mais decadente, né? Distópico, né? O pessoal chama de distopia, né? Exato, é uma distopia, né? Aquele futuro onde a tecnologia ela está muito associada à biologia, então você vê androides e ciborgues, esse tipo de coisa, e sempre muito decadente, sempre assim, um futuro muito negro, chuvoso e tal. E a minha dica é exatamente uma história em quadrinhos de um cara chamado Warren Ellis, né? Chamada Transmetropolitan, que eu indico com muito gosto, porque é muito legal de ler. Para quem curte aí quadrinho, tá aí a minha dica. Valeu. E aí, Borba? Bom, e vocês sabem que, até pelos outros programas, eu faço um esforço muito grande para trazer minha dica mais associado ao tema possível, né? E aí, hoje a minha dica é como chutar certo em provas de concurso. Então, um princípio fundamental que você tem que ter na sua cabeça é a eliminação. Se você tem uma prova que você tem alternativas, então você imagina, 5 alternativas, você tem 20% de chance em cada uma. Então, se você conseguir encontrar alguma razão para eliminar uma, você já aumenta a sua chance para 25%. Então, dentro desse princípio, observe repetição. Às vezes, uma opção é composta de várias sub-coisas, e se você vê, por exemplo, opção A, cachorro e cavalo, a B, vaca e gato, a C, gato e cachorro, a D, gato e macaco. Aí você vê aquela que se repete muito, provavelmente ela deve fazer parte da resposta. Aí você já começa eliminando umas 2, 3 opções. A outra dica é semelhança. Quando envolve números, o examinador gosta de confundir o candidato. Então, bota a opção do tipo assim, 10,8, aí tem 15,2, 15,5, 18, 20. Então, aquelas próximas, 15,2 e 15,5, provavelmente é uma dessas duas. Outra que tem que ter cuidado é generalização. Esse dá para brigar até na justiça depois, porque toda vez que tiver uma opção nunca, jamais, sempre, completamente, dificilmente vai ser ela. E se for ela, depois você vai na justiça entrar, porque com certeza você vai encontrar uma exceção para aquilo ali. E por fim, o examinador não gosta de botar muito letra A, porque vai ficando fácil, é a primeira que você escolhe. Por consequência disso, a C provavelmente você vai ter uma chance maior se chutar a C. Agora, cuidado com a distribuição. Nenhum cara gosta de fazer uma prova e botar todas a resposta à letra C. Então, se você tiver algumas coisas respondidas e de repente não tiver poucos da letra A, da letra B, aí você chuta essas letras. E é isso aí. Não, mas falta a dica final. Estude, né? Porque essas dicas aí não funcionam, não. Não, peraí. A dica é pra chutar em prova de concurso. É pra chutar naquelas questões que você não sabe a resposta. Rapaz, eu achei que foi um tratado tão extenso que eu acho que o cara passa, viu, Marcelo? Dá pra escrever um Pronto, se algum ouvinte passar com essas dicas aí, manda um e-mail pra gente aí, que a gente vai ficar muito feliz em saber que colaboramos com o seu ingresso no serviço público. Foi massa, mais um episódio do Podebug, mais uma vez agradecendo ao Saulo, e até a próxima semana. É isso aí, pessoal, até a próxima semana. Até o próximo episódio. Debugando os comentários. Olá pessoal, aqui é Luiz Borba e mais uma vez aqui eu vou responder os comentários dos nossos ouvintes. Primeiro eu queria fazer um agradecimento a Fernando Rocha, que foi ele que nos alertou que tinha um link errado. Então logo saiu o podcast dessa semana. Ele foi o primeiro a notar que o link de download estava errado e deu tempo da gente consertar rápido. Então obrigado, Fernando. Matheus Gonçalves também fez uma queixa, ou endossou a nossa queixa com relação à Volkswagen, culpando
os desenvolvedores. Antônio Edino Vieira falou que se o chefe mandar, tem que fazer mesmo, não tem opção. Rômulo fez um comentário no nosso site falando sobre 2 assuntos. Primeiro, ele falou que o comprovante de voto poderia gerar uma pressão por compra de voto, quer dizer, o cara comprava o voto de alguma pessoa e depois poderia exigir que ele comprovasse se votou mesmo nele através do comprovante do voto impresso. O que eu penso sobre isso é que é só você bolar alguma coisa criativa. É importante que a urna eletrônica seja auditável. Vai que ele imprime o comprovante de voto e ao invés do voto ficar com você, desse comprovante, você coloca numa urna. E aí, se houvesse a necessidade de alguma auditoria, alguma desconfiança do resultado de uma outra sessão eleitoral, a gente poderia pegar aqueles votos das urnas e fazer uma recontagem. O importante é que haja a transparência. Ele também pergunta, na verdade, se guardar e-mails com provas que você recebeu uma ordem, foi obrigado a fazer algo não ético, é o suficiente para resguardar o desenvolvedor. Bom, essa eu não saberia nem responder, porque isso é coisa mais de advogado, mas, para nossa sorte, outro ouvinte, Carlos Henrique, mandou um e-mail dizendo que consultou um advogado e ele disse que sim, se você for obrigado a fazer alguma coisa não ética, é importante guardar provas de que você foi obrigado a fazer aquilo, e isso vai resguardar você de um problema mais para frente. Henrique Cabral mandou link de 2 livros que mostram como superestimamos a nossa própria ética. Parece ser sugestões bem interessantes. E Alessandro Melo sugere que penas podem ser aplicadas usando o Código Penal atual, quer dizer, fazendo uma analogia, né? Se você faz uma coisa no software que é análogo a uma falsidade ideológica, você podia usar o Código Penal com relação à falsidade ideológica para poder processar aquela pessoa. Bom, e além disso, a gente quer deixar também um agradecimento a André Noel, Débora Martins, Jorge Chaves e Antônio Filho. Todos eles mandaram comentários elogiosos pra gente. É isso aí, e já sabe, né? Vocês podem deixar comentários pra gente no Twitter, no @podebug, na nossa página no Facebook, ou no nosso site podebug.com, ou mesmo por e-mail, que é podcast@podebug.com. Até mais. Vocês já conseguem usar Scrum, metodologias ágeis no mercado público? Porra, mercado público não, porra. Vou comprar peixe. No mercado público, vou pensar que, comprar peixe, que Saulo trabalha na feira.